Olá pessoal, sou Ronaldo Trescente, podcast Pode Integrar, Lives de LBF. Nessa oportunidade eu tenho a honra de estar aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, aqui na sede da CIA CIDES, sendo recepcionado aqui pelo colega Laerte Bartoldi e o seu filho, Ernest Bartoldi. Estou muito honrado, muito feliz, muito grato de você estar nos recebendo aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre a situação do agro, falar um pouquinho também de fertilizantes, que a gente está passando por um momento desafiador no nosso agro, com custos elevados, margens apertadas, risco de desabastecimento de fertilizantes. Então, nosso produtor está aí numa situação difícil, apertada, e ainda a gente pode ter também o efeito do El Niño, esse ano com uma diversidade climática. Então o produtor tem que procurar encontrar soluções para superar esses desafios. Então estou muito grato de vocês estarem nos recebendo aqui, e eu gostaria então, que vocês pudessem se apresentar. Crescente, obrigado pela visita. Meu nome é Laerte Bartoldi, sou, como o Crescente diz, colega dele, da mesma faculdade, quase na mesma época, mas ele é bem mais velho que eu, uns 2 anos, né? Quase outra geração. E estou aqui com meu filho. Esse aqui é outra geração, né? É. Obrigado, Ronaldo, pela visita. Meu nome é Ernest Bartoldi. Hoje eu faço a parte comercial do grupo, então vou dar a visão comercial do nosso negócio durante a nossa conversa. Maravilha, muito bem. Eu queria então, que a gente sempre começa aqui falando, conhecendo um pouquinho da história das pessoas, das empresas, tem sempre pessoas por trás. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, da trajetória, sua trajetória pessoal e profissional, como você veio parar aqui no Oeste Baiano, construiu todo esse empreendimento maravilhoso. Crescente, nós viemos da mesma faculdade, né? Do interior do Paraná. Me formei e vim abrir uma fazenda em Goiás, mexer com pecuária, em 1986. E lá fiquei até 99. Em 99, a gente foi expandir a pecuária num arrendamento na Bahia, nos pivôs na Bahia. E desse arrendamento para capim, surgiu um plantio de melancia em parceria. Aí depois eu conheci minha atual mulher e fomos mexer com agricultura. Inicialmente soja só, depois o milho, muita dificuldade na época. Passamos por girassol, porque a gente procurava culturas com menor necessidade de investimento, né? Mas porque não tinha, né? Não tinha dinheiro e também não tinha crédito, né? E passamos por feijão, passamos por milho, pipoca, e a gente sempre procurou alguma coisa que pudesse agregar valor. Então eu já tinha saído do soja e milho para milho e pipoca, alguma coisa assim. Desde a pecuária também, a gente procurava selecionar os animais para fazer animais de reprodução, vender tourinho, uma parcela você conseguia agregar algum valor. E assim foi para a agricultura. E aí surgiu a semente de soja, que era uma maneira de se agregar valor na cultura de soja, que era muito barata naquela época, né? Mas qualquer centavo fazia diferença. E aí iniciamos a semente de soja. A empresa chamava Tecnocids antigamente. Iniciamos com a semente de soja, num volume muito pequeno, né? No primeiro ano eu fiz 4.000 sacos de semente, sobrou quase tudo, mas a persistência deve existir na vida da gente, né? E já se vão para 22 anos, né? 22 esse ano. E aí nós estamos lá com um volume considerável, e o crescimento foi assim,
Orgânico. Não foi assim, falar, eu vou montar a empresa hoje e vou vender 500 mil de saco. Então, nós fomos fazendo o que era possível, o que Deus ajudava, e fomos crescendo. E com tudo isso, eu consegui juntar a família toda. Então veio o Ernest, que está no comercial hoje, está minha filha que está na pecuária, e está meu enteado tocando a produção de fibras e grãos. Então eu fico feliz porque você conseguiu trazer a família toda para o seu negócio, né? O engraçado nisso tudo, aí completando, é que todos eles foram por um caminho diverso daquilo que inicialmente se pensava, né? Por exemplo, o meu enteado é engenheiro civil, formado e está tocando lavoura de grãos e fibras. O Ernest é advogado e está trabalhando na, na parte comercial da empresa. E a Marina é dentista e virou uma menina que está engordando boi. Para você Fazendo fertilizante organomineral, e né? fazendo organomineral, para você ver como é que o mundo dá voltas, né? Interessante, isso aí. A gente às vezes pensa num caminho e Deus acaba indicando o outro para a gente, né? Que legal. Muito bem. Você também queria saber um pouquinho de você, né, Ernest? Fale um pouquinho aí. Seu pai já falou da sua formação, mas fala que você foi para o mundo das leis e de repente está aí no mundo comercial, né? Conte um pouquinho também da sua história para nós. De como eu parei na área comercial foi uma maneira muito orgânica, que meu pai falou, como tudo que aconteceu com a gente, né? Muito natural. Então, me formei em direito e ele perguntou: "O que que você quer fazer?" Aí eu: "Não, não quero ser advogado, não gosto." "Então tá bom. Então você quer fazer o quê?" "Não, quero trabalhar no negócio." "Aonde?" "Não sei, não sei." Então, aí fui ficar um período em cada setor. Fiquei um período no escritório, parte burocrática, não gostei. Fiquei um período na produção, fazendo a parte de campo junto com o gerente, o Celso na época, lembra? Eu dava bastante com ele. Não era bem a minha praia, ali também. E eu percebi que o comercial, que o pai fazia tudo Sim. antigamente. Ele fazia produção, ele fazia comercial, eh, minha madrasta sempre fez a parte administrativa, né? Mas eu, fora do escritório para fora, ali era tudo ele. Então o comercial ficava, querendo ou não, um pouco desassistido. Eu comecei a perceber isso. Na época acho que a gente tinha 3 ou 4 RTVs, né? Pouca gente. E aí comecei a dar um foco na área comercial. E comecei a vir para Luiz Eduardo, fazer um curso aqui numa segunda-feira. Lembra? Uma segunda-feira à noite. É. Aí vim uma vez segunda-feira, na época eu tava morando na fazenda, no Rosário. Aí vim segunda-feira fazer o curso, voltei na terça. Na outra semana vim na segunda-feira, voltei na quarta. Na outra semana vim segunda-feira, não voltei. E nunca mais voltou. Nunca mais voltei. E aí gostei daqui, fiz muita amizade aqui. A gente conseguiu expandir bastante comercialmente devido a esses relacionamentos, muitos amigos. Vai montando uma rede de Então minha rede de relacionamento, e aí surgiu o negócio da semente de algodão também, que aí surgiu o plantio de algodão Luma. Então foi basicamente isso, e foi de uma maneira natural. O pai nunca falou: "Ah, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo." Foi natural. Na verdade, o Ernest, desde os 15 anos, ele viaja comigo, sim. né? Como ele falou, eu era o vendedor. E desde os 15 anos ele viaja comigo. Meus amigos até tiravam muito sarro, porque ele era o rabo, né? Onde eu estava, ele estava atrás. Então sempre teve essa vontade de ir junto, e ele tem um tino comercial muito mais apurado que o meu, inclusive, né? Que legal, né? Isso é tão importante, né? Eh, Você levar junto para tomar gosto pelas coisas, né? Essa sucessão ela acontece naturalmente quando, né, você dá oportunidade para filhos, né, ou pessoas da família acompanharem o trabalho. Eu tenho visto isso também de amigos, alguns que não conseguiram, porque também não levavam os filhos para acompanhar o trabalho dia a dia na fazenda, né, e não conseguiram fazer sucessão. Então, parabéns para você que desde cedo, né, percebeu isso, dá oportunidade e dá a liberdade de escolha, né, para fazer aquilo que quer.
E a vida às vezes vai nos ensinando isso realmente, né, você pensa em ir por um caminho, vai pelo outro, cria afinidade, né, e desenvolve o seu talento, né, tem um talento natural. Muito bom. E como é que vocês entraram para a produção de algodão? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, como, quando, por que, né, você estava na soja, no milho, na pecuária, você enxergou essa Lá em possibilidade? 2008 ou 9, eu não me recordo direito. Eu sou ruim de me situar no tempo, assim, sabe? Teve um boom do algodão na Bahia e nós entramos nesse boom do algodão. Aí começamos a plantar algodão lá. No primeiro ano plantamos um pouquinho, ele foi bem. No segundo ano nós triplicamos ou quadruplicamos a área e foi muito mal, tá? E aí nós, que já era muito ruim das pernas, quebrado, eh, acabou de quebrar com o algodão, porque o algodão você sabe que não é brincadeira, né? E de lá para cá nós nunca mais mexemos com algodão, né? E eu, pra te falar a verdade, não tinha muita intenção de mexer com algodão, não, porque eu já tinha tomado um raspa com algodão lá atrás, mas de uma maneira que eu entrei meio despreparado, sabe? A maturidade da época fez eu fazer muitas coisas erradas, né? Empolgação com o preço e tudo. E algodão você não pode entrar se você não tiver estruturado, se você não tiver um planejamento, se você não tiver bem ciente do que ele pode causar na sua vida, tanto pro bem quanto pro mal, né? E aí eu fiquei esse tempo todo sem mexer com algodão. Mas como agrônomo, sempre tive uma coisa. Aí o Ernest apareceu com essa ideia de semente de algodão, tá? Ele se virou lá, ajeitou uma semente para a gente multiplicar e teve sucesso, e aí nós fomos mexer com algodão. Aí falamos, pô, mas para fazer semente eu tenho que fazer a lavoura, tá? Eu não vou fazer semente com tudo terceirizado, porque você para de mandar no seu negócio, né? E aí fizemos a primeira lavoura de algodão, depois desse tempo todo, já destinado à semente, mas tivemos os problemas inerentes que eu tinha lá no passado, que chega na hora de colher, você não manda na sua colheita, e semente é uma coisa complicada. Chega na hora de beneficiar, você não manda no seu beneficiamento, porque semente também é uma coisa complicada e diferenciada. E aí nós resolvemos realmente entrar de cabeça daí, né? Botar todo o maquinário necessário, toda a indústria de beneficiamento necessária, adaptada à produção de semente. E agora nós estamos até o pescoço enterrado com o algodão. E o algodão é uma cultura bonita, rentável, né? Mas algodão, eu escuto falar de antigamente que quando você toma um prejuízo com algodão, só tem dois jeitos de você pagar a conta. Ou você planta algodão de novo e acerta, ou você vende a série e paga a conta, né? E espero que isso não aconteça. Isso também espero, é verdade. Eu sempre vejo o algodão e eu falo assim que eu lembro um pouco da Inglaterra, que a gente tinha a rainha, né, que tem a rainha. É uma cultura realmente rainha, né, uma fantástica, você está falando aí da rentabilidade, o custo alto e a exigência de acompanhamento, é uma cultura que você tem que estar o tempo inteiro acompanhando. O bom dela é que, assim, ela eleva o nível técnico das fazendas, sabe, de maneira absurda. Então, o produtor que é um bom produtor de algodão, ele vai tocar qualquer outra cultura tranquilamente. O nível técnico das fazendas, dos gerentes, dos técnicos, dos agrônomos de maneira geral, ele é elevado. Então, fez o algodão bem feito, você vai ter todo o benefício do sistema para o resto. Para a soja vai ser espetacular, teu milho vai ser bom também. E dentro desse conceito, eu sempre falo também que, sendo a cultura rainha, a gente tem que ter os súditos trabalhando a favor da rainha, né? Então, às vezes, eu vejo quem está no algodão adotando um manejo de solo, plantando uma cultura de rotação para favorecer o algodão, certo? Né? Para poder se expressar todo esse potencial de produtividade, né? Que você trabalha com sementes e desenvolve as variedades. Para expressar isso no campo, você tem que trabalhar num sistema
de manejo de fertilidade do solo, né, essa escolha toda, para poder favorecer, são súditos trabalhando em favor da rainha. Eu queria saber também, vocês têm área irrigada? Trabalha com área com irrigação, né? Começamos agora. E, quando vocês passaram a investir na produção irrigada, eu gostaria de saber se valeu a pena. Nós estamos na primeira, na verdade, nós estamos na primeira safra irrigada, né? E assim, eu digo parcialmente ainda, porque o nosso sistema de irrigação ficou pronto em fevereiro, né? Então nós plantamos a cultura de algodão nessa fazenda específica como uma cultura de sequeiro, porque ainda não estava pronta a irrigação. E nós terminamos ela agora com irrigação. Suplementando. Suplementando, só foi um ano tão bom de chuva, né, tão diferenciado, tão positivo com o algodão, que nós praticamente não usamos. Eu posso dizer para você que ainda não tenho experiência com irrigação desse negócio de algodão, né? Estamos fazendo a segunda etapa da irrigação dessa fazenda agora, ela vai ficar completa. Então, nesse ano, sim, a gente vai plantar já o algodão com a ideia dele ser irrigado. Esse ano não deu para expressar o potencial da irrigação porque choveu muito bem. Então, você tem lá as calcinhas que foram plantadas com algodão que estão com produtividade igual da área irrigada. Então, esse ano não deu para a gente perceber esse potencial, mas ele existe, é necessário, é um investimento que certamente vai fazer parte do portfólio do grupo para os próximos anos. A ideia é irrigar tudo o que se possa irrigar. Perfeito. Vocês fizeram esse investimento pensando também na produção de sementes, você possibilitar uma maior segurança com a produção de sementes, ou não é tão decisivo? Não influencia. Para nós não influencia, né, pai? Não muda nada. Não, a gente vai ter a oportunidade de ter uma variedade precoce, né, que a gente vai plantar antes do algodão, que a gente não faria isso no sequeiro aqui na Bahia, né? Então, talvez uma variedade diferente, de uma variedade mais precoce que a gente não teria. Mas o intuito da irrigação ele não é voltado para semente de soja, né? Nós estamos implantando numas fazendas mais marginais, que assim, a gente sempre tem susto ou prejuízo com elas por conta de um déficit hídrico, principalmente no final da estação. Então essas foram as áreas que a gente priorizou para irrigação, né? Então são as áreas que a gente já tinha pedido de outorga, já tinha pedido de energia, que são os fatores limitantes do nosso negócio do irrigante, né? Então, por sorte, por trabalho, nessas áreas a gente já tem outorga, já tem autorizações de energia, então a gente vai ter uma boa área irrigada. Já tivemos a partir desse ano, temos uma segunda etapa implantada em 2026, temos 2027 e 2028. Nós temos 4 anos de projeto de implantação de irrigação. Eu pergunto também, gostaria de saber de vocês, né, que práticas de manejo de fertilidade que vocês têm adotado nessas áreas de produção, tanto de sequeiro como agora que está entrando a área irrigada, como é que vocês estão vendo, né? Usando plantas de cobertura, como vocês estão trabalhando as áreas de produção? Quando você vai, o Ernest falou que existe uma agricultura antes e uma depois do algodão, tá? Isso é fato. E a primeira providência que nós tomamos quando fomos plantar algodão foi cuidar da fertilidade do solo, que a nossa já não era ruim, mas a gente não tinha profundidade, tá? Perfil. Então nós temos aí bem seus 6 anos que a gente vem fazendo investimento pesado em perfil de solo. Todo ano aí a gente vai fazendo 2.000, 2.500, até 3.000 hectares de perfil de solo com arado, né? A gente tem um consultor de solo e uns consultores de lavoura muito bons, muito confiáveis, e que tem uma larga experiência com a história de produtividades altas de algodão na Bahia, né? Então eles nos convenceram por vários motivos, e das várias opções nós escolhemos uma de fazer um perfil de solo com arado, né? Então, e com alto investimento em correção, produtos corretivos, de neutralidade de pH, de correção de fósforo,
colocar isso tudo em profundidade. E isso, independente se seria irrigação ou não, quando nós começamos não tinha irrigação. Então imagina isso agora numa área irrigada, né, o tanto que vai ser positivo, né. É porque o irrigado você pode investir tudo, que você vai ter a água para extrair. Seu risco é menor. Exatamente. Você pode investir porque é matemática, é exato. Já no sequeiro é uma dúvida. Mas você fazer o algodão sem fazer perfil, pelo menos aqui na Bahia, a gente já teve história dentro de casa que não teve sucesso, sabe? Vocês têm conseguido trabalhar rotação de culturas e uso de plantas de cobertura ou plantas de serviço? Quase tudo é feito palhada, né, cara? Tudo é feito palhada. A gente consegue fazer palhada em áreas que a gente colhe primeiro a soja, área de sequeiro, né. E a gente tem plantado, pela minha vontade, pouco milho, né. Eu gostaria de ter plantado mais milho, mas é uma cultura que a rentabilidade estava meio complicada, né. E Cigarinha também adoro. um Dificultar. um problema. Existem agora produtos que amenizam esse negócio aí, mas eu gostava muito, quando nós fizemos o projeto de trabalho em profundidade de solo, o projeto era você fazer o preparo de solo, num primeiro ano plantar milho com braquiária, no segundo ano plantar soja, só no terceiro ano limpar o algodão. Esperar essa virada de solo, construir, fazer a maturação dela, porque você inverteu, né. Em algumas áreas nós até conseguimos fazer isso, em outras nós já pulamos para a soja direto, e outras até o algodão direto, entendeu? Porque o milho ficou destoado no negócio aí, e a gente pulou da cultura de milho para de algodão, rapidamente, sem passar por esse processo do planejamento que nós mesmos fizemos, né. Mas aí você tem uma questão agronômica e uma questão econômica, né. E aí você, às vezes, engole a agronômica, porque a econômica não paga, não vem, e alguém, e os boletos vencem e você tem que pagar a conta, né. No fim do dia o que vale é o dinheiro, mas existem decisões agronômicas, existem decisões econômicas. Todas são corretas dentro da sua realidade. Perfeito. E você tem que ponderar para achar ali um equilíbrio, né, Laerte? Não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Se fosse todo mundo fazia. É verdade. Muito bem, a gente vai dar uma paradinha agora e eu gostaria de lembrar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante multinutriente, que é mais produtividade, é mais rentabilidade, é mais resiliência. Olá pessoal, sou o Ronaldo Trescente do podcast Pode Integrar das Lives LPF. Estou em Liso Eduardo Magalhães, na Bahia, onde eu vim aqui apresentar o fertilizante Gefoscal. É um fertilizante mineral misto que é mais nutrientes, um novo conceito em nutrição de plantas. É a construção de perfil de fertilidade, é a eficiência na entrega de 99% do fósforo, é rico em cálcio, enxofre e silício. Silício é resiliência, silício é resistência a pragas e doenças. É mais fertilidade, é mais rentabilidade, é mais economia e sustentabilidade. Olá pessoal, dando continuidade aqui ao bate-papo na Cia Seeds com o Laerte, o Ernest, eu gostaria que vocês falassem para a gente, né, quando e como vocês conheceram o fertilizante Gefoscal. Foi uma feliz coincidência, eu não vou contar tudo porque o cara que me apresentou, um sacana do caramba, mas eu conheci por intermédio de um amigo, na época, e eu sempre acreditei nessas coisas diferentes. Conforme eu te falei agora há pouco, eu sempre busquei fazer uma coisa diferente, né? E o Gefoscal foi um desafio para mim. Desafio, não na minha cabeça, desafio maior foi eu convencer meu pessoal, os consultores, a usar, né? Começamos a usar de uma maneira tímida, em consorciação com os mais solúveis, né, os mais conhecidos, e devagarzinho foi tomando forma. E quando eu vi, eu estava usando só ele na soja já. E o milho a gente sempre deu uma misturadinha, né, fez um blend.
E quando deu aquela primeira dificuldade financeira, já fazia uns 4 anos que eu estava usando o G-Foscal, nós simplesmente abolimos a adubação fosfatada da soja e tivemos uma produtividade razoável para o ano, entendeu? Para o que o clima permitia, foi razoável. E continuamos usando o G-Foscal porque eu percebi na lavoura a ausência de deficiência nas plantas. A planta parou de mostrar deficiência, né? Achei aquilo interessante. Outra coisa interessante foi a uniformidade da lavoura, né? Como se distribuía ele uniformemente, a gente tinha umas lavouras pela maturação do solo ou por uma adubação deficiente, a gente tinha ondas na lavoura, né? E eu comecei a perceber uma uniformidade de tamanho na lavoura, uma uniformidade de cor nas folhas. Vigor também diferenciado das plantas? Você não consegue, assim, como você tem uma lavoura, Sim. né? E os fatores que influenciam são tantos: temperatura, luminosidade, clima, o período de estiagem, são tantos fatores que você não consegue, assim, pegar uma planta e falar isso é uma coisa, isso é Sim. outra. E como eu fazia área total, Homogeneidade. eu não conseguia ter essa opinião. Mas a opinião é a seguinte, ó: eu não tenho mais deficiência na folha, Sim. eu não tenho mais desuniformidade na lavoura, e minhas análises de solo mostram que eu estou crescendo com o meu fósforo. Perfeito. Então, o que era visual ficou comprovado com análise de solo, né? E produtividade também. E aí você faz análise de folha, às vezes está no solo, mas não está disponível. Você fazia análise de folha, perfeito. Análise visual de folha sem deficiência. Aí eles Então, foram obrigados a concordar. por mais cético que seja, Sim. você é obrigado a concordar, entendeu? Aí eu chamo dos universitários, né? Sim. Aí eu convenci os universitários a usar o G-Foscal. A gente fala que contra fatos não há contestação, né? Realmente os números te mostram, te dão segurança, né? Foram esses fatos aí. E é isso. Cara, já vai para 15 anos a minha história com o G-Foscal. Na construção de perfil, pai, que quantidade que a gente coloca mesmo quando a gente vai fazer o... Eu coloco 4, depende da maturação do solo, às vezes 3, às vezes 4 toneladas na construção do perfil. Eu ponho 2 toneladas antes do arado, aí quando vira o arado eu jogo essas 2 toneladas lá para o fundo. Aí eu jogo mais 2 toneladas em cima. Então, por isso que eu falo, essa construção do solo não é barata, né? Sim. Ela usa bastante G-Foscal, ela usa bastante calcário. Depois também a ideia é não mexer mais, né? Perfeito. Aí, a partir daí, quem vai fazer a movimentação para mim é a raiz de planta, né? Raiz de braquiária, e tem outros capins aí agora demonstrando uma bela eficiência desse transporte de nutrientes, no transporte de fertilidade, em aeração de solo. Então, de agora para frente, eu acho que a parte mecânica que eu tinha que fazer já está feita. Agora é por conta de química e Biologia, né? biologia. Verdade. Eu penso Você assim fala? também que a gente foi formado numa época de uma escola, né, que tinha conhecimento na fertilidade química. Aí nós avançamos, começamos a enxergar a fertilidade física, descompactação, a aeração de solo. E agora a gente está chegando aí na era do biológico, inclusive com o uso de bioinsumos, né? Vocês também já estão usando bioinsumos, tem em biofábrica? Temos biofábrica. A gente gosta de umas coisas diferentes assim, mas, de novo, o convencimento dos universitários não é fácil. Não é fácil. Entendeu? Então, nós montamos uma biofábrica lá, utilizamos razoavelmente bem os bioinsumos, né? Nessa parte, o meu enteado comprou bem a ideia de usar esses bioinsumos, né? Uma outra coisa que a gente tem utilizado também
por conta da pecuária, é um fertilizante, Organomineral um organomineral. enriquecido, né? É. Aqui não pode falar que é uma bosta rica, né? Pode. Pode ficar Então, tranquilo. então a gente tem feito esse ciclo, né? Que eu adubo o solo me dá o milho eu trato do boi, o boi esterca, eu misturo com fosfato, adubo o solo de novo. É uma economia circular. Você É aproveita circular, tudo. circular. A gente tem usado 100% do nosso esterco, não 100% feito um organomineral, né? Mas todo o esterco nosso ele é rapado dos currais e volta ou para a lavoura ou para as pastagens, que a gente também as trata como uma cultura. E você usou o G-Foscal nessa produção do organomineral? Usamos G-Foscal na produção de organomineral, sim. Ficou satisfeito? Uma grande parcela dele é feito com organomineral. Uma grande parcela do nosso esterco é tratado como organomineral e levado para as lavouras, né? Certo. E Ernestino, numa situação que a gente está vivendo no agro, né? Nesse último período aí, vivendo esse efeito da trampulência, né? Aliado à questão do risco climático, a gente tem falado, a mídia tem falado muito aí em Super El Niño, agora já com, né, uma sinalização de uma grande probabilidade de ocorrência do El Niño, né? O produtor está muito apertado, sem margem e com risco, né? E eu queria que vocês falassem numa situação dessa, inclusive com risco de desabastecimento de fertilizantes. Aí, como fica essa situação? Como vocês veem essa vantagem de poder usar uma poupança no solo que você tem, né, com o uso contínuo do G-Foscal, né, que elevou os níveis de fósforo das áreas de produção? Bom, Show agrônomo. eu tenho a minha teoria, que é Certo. o seguinte: quem sabe é Deus, né? Perfeito. Eu já vi várias previsões catastróficas dessa não se concretizarem, né? A gente torce para que não aconteça, não é verdade? Nós, como agricultores, se a gente começar a comprar essas ideias, nós vamos, no mínimo, enlouquecer. Que opção eu tenho quando você me fala que tem um Super El Niño? Eu talvez vou economizar alguma coisinha aqui, mas eu não posso enxugar muito. Uhum. E quando chegar a hora de plantar, quando der as primeiras trovoadas, quando Deus mandar a primeira chuva, nós vamos plantar. E vamos acreditar que vai dar certo. Porque se tem alguém que tem fé, é o produtor. Verdade. Se não tivesse, você não saía da cama. Então, na primeira chuva, nós vamos plantar e vamos rezar para que ela continue e vamos rezar para que a colheita seja boa. Ela vai ser? Não sei. Já teve anos que começou muito bem e terminou muito mal. Já teve anos que começou muito mal e terminou muito bem. Já teve anos que tivemos boa produção e bom preço. Já teve anos que tivemos péssima produção e péssimo preço. Rapaz, se você não tiver estômago, não mexa com a agricultura. Agora, você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma história, você tem que ter uma organização para fazer o seu negócio. Não é fazer de qualquer jeito, você vai fazer a sua parte bem feita, né? A chuva a gente consegue controlar em parte da nossa área com irrigação. Perfeito. Né? O resto, meu amigo, é por Deus. Mas se você tem uma poupança no solo, você Você pode consegue, lançar a mão da você consegue você convivência. diminuir o investimento e, no caso de Foscal ali, de fosfatário daquele ano, né? Porque você tem uma poupança no solo, uma liberação residual, né? Dele que pode diminuir nesse ano de turbulência. Outra coisa que a gente faz também é escolha de variedades que a gente tem mais confiança em períodos de déficit hídrico. Então, o que dá para fazer é feito, mas Sim. Você faz o seu planejamento técnico, mas você não vai plantar. Perfeito. Entendeu? Continuar na atividade Você vai plantar. persistentes, né? E vamos levar em frente. Muito bem.
Vocês têm percebido, né, com o uso do Gefoscal, a contribuição do silício para tolerância a pragas e doenças, resiliência a estresse? Vocês têm observado? Interessante, de novo, a gente sabe que esse elemento ele é essencial para ajudar nesses controles aí, tá? A gente consegue perceber uma sanidade melhor na lavoura, Perfeito. né? Como a gente usa em área total, de novo volta naquela história Sim. de que eu não consigo, é porque você usa isso que você tem isso. Eu uso em área total, mas Você tem uma confiança no produto que te coloca para tanta que eu uso em área total. era total. Eu não estou Perfeito. fazendo o teste mais. Sim. Mas eu há 15 anos eu uso contra os universitários no início, Sim. mas agora todo mundo é adepto do uso do Gefoscal e a gente usa há 15 anos. E há 15 anos a gente vem tendo resultados bons, né? E a agricultura, você sabe que tem anos que tem uma praga que se destaca, outro ano tem uma doença que se destaca, outro ano tem uma seca que te leva uma coisa, outro ano tem um excesso de chuva que te leva. A agricultura é assim. É muito difícil você dizer que isso ou aquilo Sim. te beneficiou ou te prejudicou. Mas, no geral, né, as plantas têm tido boa sanidade, bom desenvolvimento, boa produtividade, análises de laboratório não mostram deficiência alguma, o nosso solo tem tido, ano após ano, apesar das produções, tem tido um aumento do ppm de fósforo nas análises de solo, tá? Então, eu sou fã. Perfeito, maravilha, muito bem. Está te entregando, né, uma melhor Tá produtividade para a entregando. economia. Muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho também para nós, para quem está chegando no agro, né, você já está fazendo a sua sucessão, que é uma maravilha, é uma benção, mas para essa moçada que está chegando no agro, jovens, sucessores, né, qual o seu conselho, sincero? Rapaz, Escutem seus pais. escutem seus pais. Maravilha, que bacana. Ninguém chegou até aqui de graça, né? Então você tem que fazer um bom planejamento, né? E uma boa execução daquilo que você planejou. O agro nos últimos anos trouxe muita gente jovem para o negócio, né? O agro virou pop, né? Verdade. Mas a gente sabe que ele não é assim, né? Ele é muito trabalho, muita resiliência e nem sempre ele nos dá aquilo que a gente põe. Então eles têm que ter muita persistência, muita resiliência. Esses períodos de margens elevadas, eu acho que vai demorar a voltar, tá? Então nós temos que buscar muita produtividade e isso não é fácil, né? Gestão, né, também. Você sair de 20 para 50 sacos foi fácil, de 50 para 60 já é mais difícil. Cada degrauzinho que vai agora vai ficando mais difícil e mais caro. E se você não produzir muito, você não paga a conta. E para você pagar a conta e produzir muito, você tem que investir muito, aí o seu risco vai lá para cima. Você achar o ponto de equilíbrio disso é que não é fácil. Muito bom. E a moçada que está chegando aí, né, tem esse perfil de trabalhar, né, e essa possibilidade hoje com mais ferramentas, inteligência artificial, né, e outras ferramentas de análise que podem ajudar o produtor a ser mais assertivo na tomada de decisão. Busquem conhecimento. Tem muita gente profissional, muita gente sabe o que está fazendo e eles têm acesso a tudo. Busquem conhecimento. Maravilha, muito bem, né? Estou muito honrado, muito satisfeito aí com a participação, a contribuição de vocês, né? E desejo sucesso aí para a Ciacides, né? Para que vocês possam contribuindo para o dia a dia do produtor, oferecendo soluções alternativas de sementes, de variedades, de manejo,
que possam auxiliar nessa missão nova que é produzir alimentos, fibras e energia para a nossa população e população mundial hoje, né? Alimento é paz, né? O professor Roberto Rodrigues fala muito isso, trabalhei com ele, né? Uma nação, e você comentou, né? Uma nação, uma pessoa que não tem alimento é uma pessoa que não tem segurança, né? Ela pode fazer qualquer coisa para buscar esse alimento. Então, essa missão nobre do produtor, parabéns para vocês que estão aí, né, à frente desse trabalho, desejo sucesso, estou muito feliz, muito honrado pela contribuição de vocês. Muito obrigado. Aí, quero, Obrigado, Terceiro. tá bom? Um abraço aí. Gente, eu lembro que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, né, que é um fertilizante mineral misto, uma solução regional que está se tornando uma possibilidade nacional para ajudar o produtor a reduzir custos, melhorar sua margem e ser mais resiliente com melhor qualidade de produto. Fiquem com Deus, um abraço.